Você já sentiu isso? Aquela sensação de que você está apenas seguindo o fluxo. É um zumbido constante no fundo da sua mente. Uma ansiedade que nunca desaparece. A sensação de que você está lendo um roteiro que não escreveu. No nosso último encontro, nós olhamos para a gaiola. Vimos as barras. Nós a chamamos pelo nome, a corrida dos ratos. Investigamos como uma sociedade inteira se tornou previsível. Vimos sonâmbulos exaustos, lutando por uma sobrevivência que aprenderam a chamar de sucesso, convencidos de que a escravidão ao dinheiro era o único caminho a seguir. Aquele vídeo ressoou fundo. Milhares de vocês se juntaram a nós, porque era uma verdade compartilhada. Vocês também sentem isso. Vocês também veem as barras. Mas hoje, a investigação é mais profunda. E se a gaiola que vimos, a gaiola do emprego, da hipoteca, do consumo, não for a verdadeira prisão? E se ela for apenas uma distração projetada para nos manter longe dos muros reais? E se a prisão mais forte e mais antiga for aquela que não podemos ver? Aquela que carregamos dentro de nós. Uma arquitetura invisível, erguida com as nossas próprias crenças. Um labirinto construído dentro da nossa própria mente. Nos anos 50, o psicólogo Solomon Asch provou algo aterrorizante sobre a natureza humana. Ele descobriu que a maioria das pessoas prefere trair a própria percepção da realidade a arriscar o isolamento social. O medo de discordar do grupo é muitas vezes mais forte que a nossa própria razão. O medo de ficar sozinho. O medo de ser o estranho. Esse é o primeiro tijolo, o cimento da conformidade. Pense nisso. O sistema que nos educa não foi projetado para criar gênios independentes ou pensadores livres. Ele foi criado para treinar operários dóceis para a era industrial. Pessoas que chegam na hora, obedecem ordens e não causam problemas. O cenário mudou, a fábrica virou escritório, mas o objetivo fundamental permanece o mesmo. Somos ensinados o que pensar, não como pensar. Somos recompensados pela resposta certa, não pela pergunta brilhante que desafia o livro didático. Somos ensinados que o sucesso tem uma aparência específica. O carro, a casa, a promoção. É um cardápio com poucas opções, e todas elas mantêm a máquina funcionando. As histórias que nos contam tornam-se as histórias que contamos a nós mesmos. Elas se infiltram em nosso subconsciente e se tornam a realidade. Seja realista. Isso não dá dinheiro. É assim que o mundo funciona. Essa voz cínica que sussurra na sua mente, é realmente a sua voz? Ou é o eco de um professor, de um parente, de uma sociedade inteira? Quando foi a última vez que você auditou suas próprias crenças? O cérebro humano é uma máquina de sobrevivência. Para sobreviver, ele economiza energia, ele ama padrões, ele ama o que é familiar. É biologicamente mais fácil seguir o mapa que nos deram do que enfrentar o terror de desenhar o nosso próprio. E então acontece a fratura. Um dia você acorda, você tem 40 anos, você tem o carro, o emprego, a dívida. Você seguiu o roteiro. Você está ali, parado, olhando pela janela e sente um pânico profundo, porque você percebe que passou a vida inteira escalando uma montanha, apenas para descobrir que era a montanha errada. Isso se chama dissonância cognitiva. É a dor psicológica aguda, a tensão que a mente sente quando a sua vida diária entra em conflito direto com a sua verdade interna. E essa dor é insuportável. Então, o que fazemos? Buscamos anestesia, buscamos distração, ruído, qualquer coisa para abafar a voz que diz: isto está errado, o feed infinito, o próximo episódio, a próxima compra, a próxima indignação. O sistema não precisa de correntes de ferro quando tem entretenimento em massa, não precisa de guardas quando temos uns aos outros para policiar as fronteiras do normal. Tente sair da linha.
Tente questionar as regras não escritas. A sua própria tribo, sua família, seus amigos, serão os primeiros a te puxar de volta. Não por maldade, mas por genuína preocupação, porque a sua liberdade é um espelho perigoso para a prisão deles. Nós não somos apenas os prisioneiros, nós nos tornamos os guardas. Mas esta investigação não é sobre desespero, é sobre arquitetura, porque se uma prisão foi construída, ela pode ser desconstruída. Se um código foi escrito, ele pode ser reescrito. A primeira prisão foi social, a segunda foi industrial, mas a prisão em que vivemos hoje é mais inteligente. Ela é personalizada, ela não nos força a nada, ela apenas sugere, ela nos guia, ela aprende o que queremos, o que tememos, o que desejamos, antes mesmo de nós sabermos, e ela nos vende de volta para nós mesmos numa versão mais mansa e previsível. Como se constrói uma prisão onde o prisioneiro não apenas não sabe que está preso, mas acredita ser livre? Você o convence de que ele é o arquiteto. A ferramenta mais poderosa dessa nova arquitetura é o que você chama de seu feed, sua página Explorar. Mas ela não é sua. Pense nela como um espelho de parque de diversões totalmente distorcido. Ele não reflete quem você é. Ele reflete apenas as partes de você que são previsíveis, que podem ser monetizadas, que se encaixam no padrão. E dia após dia, olhando para esse reflexo distorcido, você começa a se parecer com ele. Isso não começou com a internet. A internet apenas aperfeiçoou o método. Nos anos 1920, Edward Bernays, o pai das relações públicas, entendeu que você não deve vender um produto. Você deve vender um sentimento, um desejo. Ele não vendia cigarros para mulheres, ele vendia tochas da liberdade. Ele associou o ato de fumar à independência feminina. Ele não vendia o objeto, ele vendia a identidade. Ele chamou isso de engenharia do consentimento. Hoje, essa engenharia é íntima, é automatizada. O algoritmo não te vende apenas um produto. Ele te vende uma identidade. Ele te estuda. Ele aprende que você tem uma pontada de ansiedade social, que você tem medo de ser comum, de ser deixado para trás. E então, ele te entrega um fluxo infinito de conteúdo que te faz sentir excepcional, ou que te mostra exatamente o que você precisa comprar para parecer excepcional. Ele te vende um estilo de vida rebelde, que curiosamente milhões de outras pessoas estão comprando exatamente ao mesmo tempo. Ele te vende de volta a sua própria rebeldia, mas numa caixa. Mas a conformidade através do consumo não é a única ferramenta. A prisão moderna precisa de energia. Ela precisa que você esteja engajado. E qual é a emoção mais barata, potente e viciante para garantir o engajamento? A raiva, a indignação, o medo. O sistema não sobrevive se estivermos em paz. Ele não sobrevive se estivermos satisfeitos ou em contemplação silenciosa. Ele precisa da nossa reação. O sistema descobriu, por pura lógica de dados, que ficamos mais tempo online, clicamos mais e digitamos mais, quando estamos com medo ou indignados. Então, ele nos divide, ele nos coloca em bolhas. Ele amplifica as vozes mais extremas de cada lado, porque elas geram mais energia. Ele nos dá um inimigo claro, o outro, o grupo que pensa diferente. E o design é brilhante, porque enquanto estamos ocupados lutando histericamente contra os outros prisioneiros, ninguém está olhando para os muros, ninguém está questionando o guarda. Nós nos tornamos, mais uma vez, os guardas, policiando uns aos outros, alimentando a máquina com a nossa raiva. E então vem o golpe de mestre, a engenharia final. O sistema não apenas nos vende uma identidade, ele nos convence a construí-la para ele, de graça. Nós fomos treinados para nos tornarmos curadores das nossas próprias vidas. Nós editamos a realidade.
Cada foto, cada postagem é uma performance. Uma performance para um público invisível e para o próprio algoritmo. Nós nos tornamos um produto. E o resultado disso é a fratura final. Nós nos fragmentamos. Existe o eu real em casa, ansioso, confuso, cheio de dúvidas. E existe o eu digital, curado, perfeito, sempre confiante. E a distância entre os dois, o abismo entre a sua realidade imperfeita e a sua performance digital, é o tamanho exato da sua cela. É uma dor constante, uma dissonância que nunca se resolve. E essa dor nos leva de volta para quê? Anestesia, distração, mais scrolling, mais consumo. O ciclo se completa. O prisioneiro verifica as próprias grades antes de dormir, curtindo as postagens dos outros prisioneiros, e chama isso de conexão. Isso não é um acidente, é um design. Um design brilhante, invisível e autossustentável. Mas agora que você entende a mecânica, você pode começar a ver as falhas na máquina. Você pode começar a procurar as rachaduras na parede. Obrigado por assistir. Se esta mensagem ressoou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações. A nossa investigação continua.